Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu venho conversar com vocês sobre mais algumas peripécias que estão aí abarcadas pela obra A Interpretação dos Sonhos, obra clássica de Freud, que eu venho aí já alguns vídeos explorando aqui no canal. E digo para você que se você começa a assistir a partir desse vídeo aqui, né, é importante que você volte aí e assista a partir dos outros vídeos, obedecendo a ordem progressiva dos vídeos, né, para que assim você venha ter uma compreensão abrangente acerca do assunto, tá? Se você começa a assistir a partir daqui, você tende a ficar perdido no assunto e não entender da forma clarificada, entende? Pois bem, nessa sessão aqui eu vou conversar com vocês sobre a questão do esquecimento dos sonhos. Anteriormente eu vinha falando das fontes, né, daquilo que está na origem das imagens oníricas que são aí abarcadas pelos sonhos. Então aqui eu começo a falar da questão do esquecimento. Pois bem, Freud ele indaga por que esquecemos dos sonhos após despertar, né? Os sonhos, eles desaparecem quando acordamos, eles desaparecem pela manhã. E Freud vai dizer, né? Na verdade, eles podem ser lembrados, tá? Porque, obviamente, esses estudos acerca dos sonhos foi possível devido à lembrança dos sonhos, né? Devido ao fato de a imagem onírica ser passível de uma lembrança, né, por parte do sonhador. Então, ao observar, ao se atentar a essas imagens oníricas, foi possível construir um conhecimento acerca da interpretação dos sonhos. E não só por parte, né, de um autor, vários autores, vários escritores se debruçaram sobre essa temática. Autores que Freud traz para dentro da sua obra, né, a interpretação dos sonhos. Então ele vai dizer, não é que esquecemos de modo propriamente dito, né, o sonho, a imagem onírica. Essas imagens oníricas são possíveis de serem lembradas, né? Existe a recordação após acordar e por isso existe o conhecimento acerca dos sonhos. Mas o que é que acontece? De modo muito recorrente, essa lembrança ela se dá de modo parcial. Não é algo que se dá de modo totalitário, né? Há uma lembrança, mas é uma lembrança obscura, sabe? Há uma lembrança obscura no que diz respeito ao acontecimento que é abarcado pela imagem onírica, né, durante a noite. Então há uma lembrança obscura voltada para isso, né? Muitas vezes acontece de se ter uma lembrança nítida, né, sobre o conteúdo dos sonhos, porém no decorrer do dia essa lembrança ela vai sendo dissipada, né? Essas são as considerações que Freud vem trazer, e aí ele diz, alguns fragmentos são salvos. Nem tudo aquilo que é abarcado pelo sonho, de fato, é dissipado. Alguns fragmentos são salvos. São salvos pela lembrança, são salvos pela consciência, né? Mas o que é que acontece? De modo muito recorrente, sabemos o que sonhamos, sabe?
De modo recorrente, a gente tem aí uma vaga ideia dos sonhos, uma vaga ideia sobre aquilo que sonhamos. Mas não existe uma imagem clarificada sobre o que sonhamos, né? Porém, de modo contraditório, de modo paradoxal, Freud vai dizer que os sonhos, eles mostram uma extraordinária persistência na memória. Esquecemos dos sonhos, mas de modo paradoxal, ele persiste na memória. E aí Freud vai dizer, em um dado momento, né, em um dado momento da sua obra, ele vai mencionar a análise feita nos sonhos de pacientes dele. Sonhos que foram ocorridos há 27 anos atrás. Ele coloca exatamente, de modo exato, esse quantitativo de dias. Ele vai dizer que sonhos que ocorreram há 27 anos ou mais são passíveis de serem lembrados. 27 anos depois, essas imagens vêm de modo nítido à memória. E aí ele alega que ele próprio lembra de sonhos que aconteceram há mais de 30 anos atrás. Sonhos que estão nítidos na sua memória. E aí ele traz essa observação porque ele diz que isso é notável, mas não é inteligível. Ou seja, não é passível de uma compreensão imediata. Ele só registra que isso acontece. Isso aconteceu na sua clínica, isso aconteceu com ele. E aí, dentre os estudiosos dos sonhos, ele traz a explicação mais detalhada acerca dos esquecimentos dos sonhos, que é a explicação de Strupel. A explicação que Strupel fornece. Strupel, ele foi um pesquisador dos sonhos. Um pesquisador da mesma época de Freud, né? Adolf Strupel, neurologista, assim como Freud, um exímio pesquisador sobre o assunto, né? De acordo com a fala de Freud, porque eu não cheguei a ler nada do Strupel, nada originário dele. Estou conhecendo ele agora por intermédio de Freud, sabe? E aí o esquecimento dos sonhos, de acordo com Strupel, segundo Freud, trata-se de um fenômeno complexo. Trata-se de um fenômeno bastante abrangente, bastante intrigante, sabe? Algo que muitas vezes está aí dentro da circunferência do inteligível. Strupel, ele atribuiu não uma causa única para o esquecimento dos sonhos. Ele atribui para o esquecimento dos sonhos toda uma série de causas. E é por isso que isso é algo complexo. Ele vai dizer que é por isso que isso é algo que não é passível de imediato de uma compreensão lógica. Certo? E aí Freud vai dizer, quando estamos acordados, acontece da gente ter aí uma sensação, acontece de ter aí uma percepção e de repente esquecemos. De repente, em uma vida de vigília, esquecemos daquela sensação, esquecemos daquela percepção que tivemos. E por que que isso acontece na vida de vigília? Porque de repente essa sensação ela foi
uma sensação fraca. De repente, a excitação mental, né, ligada a essa sensação, ligada a essa percepção, foi fraca demais, foi excessivamente pequena e por isso esquecemos. Esquecemos dessa sensação, esquecemos dessa percepção, esquecemos que tivemos determinado sentimento. Daí, Freud vai dizer que essas causas que conduzem ao esquecimento na vida de vigília opera também nos sonhos. Se aplicam também às imagens oníricas. Imagens essas que podem ser esquecidas por serem fracas demais, por terem vindo à tona no sonho, de modo que a excitação foi fraca demais, a excitação mental foi fraca demais, o estímulo foi fraco demais. E por isso, ao acordar, esquecemos com facilidade. E aí Freud diz, enquanto outras imagens podem ter sido mais fortes. E aí, por terem sido mais fortes, acabam sendo recorrentes na memória, acabam sendo recorrentes na sensação, na percepção após acordar, após despertar. Mas, em paralelo a isso, o que é que Freud vai dizer? Ele vai dizer que a intensidade não é o suficiente para explicar o esquecimento de uma imagem onírica, de um conteúdo onírico que foram aí abarcados pelo sonho. Não é o suficiente por si só para determinar se a imagem ela vai ser lembrada ou não. Daí ele vai trazer considerações de Struppiel, que admite que muitas vezes nos esquecemos de imagens oníricas, né, que foram nítidas. Struppiel vai dizer, apesar de ter sido forte, apesar de ter sido excessivamente estimulada, né, apesar de ter sido muito clarificada, apesar de ter sido muito nítida, mas esquecemos. Enquanto isso, um grande número de imagens que acabam sendo fracas, que acabam sendo obscuras, que acabam sendo carentes de uma força sensorial, vão aí se situar em uma circunferência, né, repetida pela memória, repetitiva pela memória. Entende? Então, Freud vai dizer que a maioria das imagens oníricas constituem experiências únicas. Freud vai dizer que a questão do esquecimento do sonho é algo muito complexo e não é passível de um raciocínio lógico, não é inteligível, não é passível de uma compreensão lógica. Talvez no segundo momento da interpretação dos sonhos, ele vai destrinchar isso aí com um pouco mais de detalhes. Porque aqui estamos falando da primeira parte da interpretação dos sonhos e uma obra muito primitiva da psicanálise por ter sido a obra que dá início à psicanálise, a obra que inaugura a psicanálise. Então ele vai evoluir quanto a essas questões. Então veja, mais uma vez, repetindo, ele vai dizer que a intensidade não é o suficiente para explicar o esquecimento dos sonhos, porque enquanto que há imagens muito intensas, imagens oníricas muito intensas, no que diz respeito à força sensorial, né, são esquecidas, ao mesmo tempo há um grande número de imagens
que são obscuras, que são carentes de força sensorial, mas, no entanto, elas situam-se entre aquelas que são retidas pela memória, aquelas que são asseguradas pela memória. E por isso ele vai dizer que é uma experiência única a questão das imagens oníricas. Algo muito singular, algo muito subjetivo. E por isso algo que não é passível de uma explicação que vem aí a obedecer uma ordem lógica. E aí Freud vai citar aqui uma outra causa de esquecimento. Ele vai dizer que as sensações, as representações, os pensamentos e assim por diante, para que atinjam um certo grau, de suscetibilidade, para serem lembrados, é essencial que não permaneçam isolados. Nesse primeiro momento ele vai dizer isso. É preciso que essas imagens, estejam agrupadas e não isoladas. É essencial que estejam em agrupamentos apropriados. E aí ele vai trazer uma analogia para daí então fazer valer esses seus ditos. Para daí então tornar mais eficaz esses seus ditos. Ele diz que quando um verso curto de uma composição poética, ele é aí dividido nas palavras que compõem, torna-se aí difícil de ser um verso passível, de uma recordação. Torna-se difícil recordar o verso quando as palavras que o compõem são isoladas. Quando essas palavras são embaralhadas, torna-se muito difícil recordar o verso. Então, o mesmo acontece com o conteúdo, com os conteúdos oníricos que compõem um sonho. Quanto mais embaralhados, quanto mais isolados, mais difícil recordá-los, certo? Pois bem, gente, eu vou me ater aqui, a gente continua a explorar a interpretação dos sonhos. Antes de finalizar, gostaria de dizer para vocês que eu estou com um projeto de mentoria, Eu presto assessoria no que diz respeito a assuntos da psicanálise, assuntos da psicologia. Então, se você é aluno, se você tem dificuldades com certos assuntos, se você é profissional, tem dificuldades em entender certos assuntos e quer aí um momento particular comigo, eu estou prestando essa assessoria, certo? É uma assessoria que acontece única e exclusivamente online. Queria deixar claro também que eu presto assessorias no que diz respeito a trabalhos acadêmicos. Se você vai fazer um artigo, se você vai fazer o teu TCC, você não sabe por onde começar, tanto no que diz respeito a conteúdo, quanto no que diz respeito às regras da ABNT, eu também estou prestando essa assessoria. Então você pode me procurar por meio do meu WhatsApp, que vai estar aqui no comentário do vídeo em destaque, bem como na descrição do vídeo, tá bom? Para além disso, gostaria de salientar para vocês que eu exerço práticas terapêuticas, tá? Não é práticas psicoterapêuticas, porque eu não estou atuando enquanto psicólogo clínico, eu realmente estou atuando como terapeuta, A minha terapia é com base na psicanálise. Então, quem estiver precisando de terapias, pode também entrar em contato comigo por meio do meu WhatsApp. As sessões são única e exclusivamente online, beleza? Pois bem, para além disso, na descrição do vídeo e no comentário em destaque, você vai encontrar aí meus outros canais aqui no YouTube, bem como as minhas redes sociais, caso você tenha aí o interesse de me acompanhar de perto, tá bom? É isso. Obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.